Bom dia a todos. Bom dia. Vamos começar a preparar mais uma oportunidade junto à Seara do Cristo, onde estamos aqui para receber, para doar, viemos receber a espiritualidade amiga, mas também viemos doar. O nosso primeiro pedido é para que sejam desligados os nossos celulares. Esse é um pedido importantíssimo. O segundo pedido é para que a gente consiga desligar a mente também dos problemas e das dificuldades. A gente sabe que nós temos essa ansiedade de trazer as nossas demandas para a espiritualidade amiga, mas podem ter certeza que já está tudo registrado, que nós precisamos, o Pai sabe mesmo antes que a gente peça. Então o que é preciso é que a gente serene, que a gente tranquilize para que a gente possa receber. Outro pedido que a gente sempre faz é que durante o estudo, gente, a gente sabe que o abraço é gostoso, que o carinho é bom, o contato físico de pai, mãe, pessoas que se amam é muito agradável. Mas a doutrina espírita ela não proíbe nada. Mas durante a reunião é aconselhado a evitar esse tipo de contatos pelo seguinte: como eu disse aqui no início, nós viemos buscar, mas viemos também doar. E doar o que? Energia. Se nós viemos à casa do Cristo e podemos ser participativos, então vamos evitar a ficar abraçado, porque isso facilita para a espiritualidade a transmissão de fluidos e que eles possam receber da gente também aquilo que a gente puder ofertar. É nesse sentido que a gente pede. Hoje o tema que nós teremos: pais e filhos adolescentes. Quem fará para a gente é o nosso irmão Mendes, que vai trazer para a gente essa explanação. Pedimos também, por favor, do silêncio durante as palestras. Perguntas podem e devem ser feitas. A gente só pede que seja direcionado ao tema, para que facilite para o expositor. Se tiver algo que for perguntado, que não esteja no contexto, ou que ele não possa responder no momento, isso será respondido depois. Mas toda pergunta é importante. Toda pergunta é importante. Não saiam por dúvidas. Então, o principal: desligar o celular, evitar contato físico, porque nós estamos doando energia, recebendo energia, pelo menos nesse horário que a gente está aqui, e a caridade do silêncio. Então, vamos iniciar com a nossa prece, rogando a Jesus, a espiritualidade amiga, a irmão Miramês e todos os mentores dessa casa de amor, responsáveis por essa reunião, que possam auxiliar a cada lar aqui representado nos dois planos da vida, que possam iluminar e amparar o nosso palestrante da manhã, e que juntos possamos, Jesus, construir nessa manhã, pela vossa misericórdia, um aprendizado novo em nosso caminhar rumo à eternidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todo mal, que assim seja. Na vibração dessa prece, convidamos o nosso irmão Mendes e para ele as nossas melhores vibrações. Obrigado. Que a paz do Mestre possa nos envolver a todos, para que possamos ter um entendimento do tema dessa manhã. Pais e filhos adolescentes é uma questão bem complexa, porque ela envolve uma sequência. Nós temos
feito algumas palestras aqui, apresentado algumas palestras, inclusive o nosso irmão está aí, falou várias vezes, a respeito da família, da educação da criança. E a adolescência, a gente sabe que é uma sequência de tudo isso, todas aquelas informações, né, que foram trazidas a respeito dessa continuidade da educação da criança. E o adolescente é exatamente o reflexo e a continuidade desses ensinamentos que os pais, evidentemente, trazem aos seus filhos. Filhos adolescentes. Lá em Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, está dizendo o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então Paulo, lá na época das cartas dele a Timóteo, ele já deixava claro essa importância de cuidar dos nossos, né? Cuidar da família, de cuidar da criança, essa educação pautada no conhecimento, pautada nos ensinamentos de Jesus e na fé. Então a gente tem hábito de, eu tenho, pelo menos gosto muito desse livro, um desafio chamado Família, que traz muitas orientações importantes para nós, e também o livro Educadores do Coração. Educadores do Coração é da União Espírita Mineira, do Walter Barcelos, e o desafio chamado Família é de Joamar Zandini. Mas são dois bons livros que orientam bem os pais, orientam bem a família no cotidiano do dia a dia. Então, filhos adolescentes, ele traz para nós o seguinte: os pais carregam a responsabilidade sagrada de cuidar dos filhos, atendendo em suas necessidades físicas e morais, conduzindo-os ao caminho do bem, do trabalho e da felicidade e do amor, somente obtidos através de uma educação voltada para os valores morais elevados e com plena consciência da importância dessa missão. Pai, quando fala pais aqui, é pai e mãe, né? Então, nós somos encarregados, na nossa missão que recebemos, de cuidar das crianças. Essas crianças que são espíritos, muitas vezes mais velhos do que nós mesmos, mas que vêm para reajustar a sua caminhada de encarnações passadas. São espíritos, às vezes, que têm muito mais bagagem de experiência de vida do que nós mesmos, que somos pais, mas que vêm com essa memória apagada para que essas experiências adquiridas, muitas vezes infelizes, possam ser reajustadas para comportamentos mais felizes, pautados sempre no Evangelho de Jesus. Então os pais, eles precisam ter essa preocupação de que eles assumiram a responsabilidade lá no plano espiritual de comandar essas crianças, de colocá-los na vida material, permitindo e ajudando com que eles reajustem os seus comportamentos, às vezes bagagens de experiências muitas vezes infelizes, que devem ser eliminadas o máximo possível, para que virtudes possam ser colocadas no lugar dessas atitudes infelizes que todos nós cometemos no passado, e todos nós temos os nossos reajustes. E muitas vezes ser pai e mãe é uma forma de reajuste de comportamentos nossos mesmo do passado. Muitas vezes, e grande parte das vezes, a responsabilidade de estarmos recebendo espíritos para serem educados são de nossa responsabilidade por nós mesmos termos deseducado
esses espíritos em vidas anteriores. Muitas vezes esses espíritos adquiriram uma série de atitudes infelizes com a nossa ajuda. Nós os estimulamos no passado a serem rebeldes, a terem atitudes que não são compatíveis com os ensinos do Cristo. Então nós devemos receber essas crianças para nós educarmos. Então começa lá na infância essa educação. E com o passar do tempo, né, a criança vai se tornar o adolescente, que é nascer logo na sequência, né? A adolescência é aquele período situado entre até os 12 ou 13 anos, começa a adolescência. Então até os 12 anos a criança vem sendo educada e vem sendo reescrito comportamentos compatíveis com Cristo, com os ensinamentos do Cristo. Vem sendo executado pelos pais atitudes que vão eliminar os vícios adquiridos no passado. Então esse período até os 12 anos que a criança tem de educação na escola, dentro do lar, muitas vezes nosso irmão está aí em outras palavras, em outras reuniões, ele já frisou bem essa necessidade dos pais não serem muito liberais, e essa atitude ela continua a prevalecer até os 12 anos. Depois dos 12 anos a criança começa, né, o jovem começa a receber de volta as suas experiências, se elas não forem combatidas, experiências muitas vezes infelizes, né? Então, quando está na infância, o espírito se acha em gradativo despertar do seu aceno espiritual. Então, esse despertar do seu aceno espiritual é exatamente isso. A criança começa a receber de volta aquela bagagem que está armazenada no seu inconsciente, de comportamentos que ela já teve e que ela muitas vezes se comprazia muito nesses comportamentos, né? Então esse despertar do aceno espiritual que está arquivado na mente da criança, no subconsciente das encarnações passadas, período em que vai se adaptando à nova reencarnação. Então nesse período a criança começa a se adaptar a uma nova vida, ela já começa a se liberar. A criança de 10, 7, 8, 9, 10 anos, ela já está na escola, muitas vezes ela já anda mais sozinha para a escola, ela já começa a se integrar na vida material. E esse comportamento adquirido no passado começa a se manifestar à medida que as oportunidades vão surgindo na vida dela. Então, se os pais não estiverem atentos a essa situação, esses comportamentos podem começar a se enraizar novamente nas atitudes dela. Por isso a importância dessa vigilância dos pais com relação a esse crescimento dessa criança, para que possa ser combatido essas experiências nocivas que começam a aflorar, que vão começar a aflorar em função das oportunidades. Então, se a criança teve uma vida de egoísmo, uma vida passada onde ela agiu egoisticamente, prejudicando as pessoas, ela começa a se manifestar atitudes egoístas. A partir do momento que ela começa a conviver com as outras pessoas, começa a querer o que ela vê na mão do outro, ela começa a tomar, às vezes, porque aqueles instintos nossos lá do passado, mais passado ainda, onde a gente usava muito o instinto da conservação, o instinto de tomar as coisas, aquilo tudo está adormecido em nós. Foram substituídos por atitudes mais nobres, mas ainda existe adormecido. Então, se a criança começa a receber de volta as suas experiências anteriores, um instinto de tomar as coisas dos outros vai aflorar no momento em que ela desejar um objeto que está com a outra pessoa. Então aquele instinto vai ser o primeiro
a se manifestar. E aí ela vai querer, se ela não tiver a orientação para que não faça, não tome essas atitudes, ela vai fazer a mesma coisa, né? Quando a adolescência chega, esse processo está completado, esse processo dessa educação até os 12 anos. E paulatinamente abrem-se as comportas dessa imensa represa que é o subconsciente, libertando toda a carga de tendência, instinto, gostos, desejos, ideias, sentimentos, vícios e virtudes que o espírito está trazendo de seu rico passado de experiências multimilenares, criando um torvelinho na razão e no sentimento do jovem, que passará a demonstrar transformações crescentes da personalidade, com mudanças bruscas de comportamentos, atitudes no seu caráter em si. Os pais então se assustam, então é assustador, né? Muitas vezes não sabendo conviver produtivamente com seus filhos, pois a personalidade do adolescente revela uma expansão das emoções, das instabilidades, períodos de revolta, introspecção, meditação, exaltação, um imenso vigor e vitalidade das forças físicas e psíquicas, muito idealismo. Nessa fase inicia-se o despertar da sexualidade, provocando uma alteração brusca na maneira de ver e conduzir a própria vida. Então o adolescente fica meio perdido, se não for bem orientado nessa fase de criança para adolescência, se não for bem orientado, se ele não tiver os bons exemplos, porque o exemplo é uma ferramenta de educação mais importante que existe. Mais do que conselhos, mais do que as palavras, é o exemplo. Então os pais precisam também se educarem. Muitas vezes o pai também é meio adolescente ainda, é um pai novo. Hoje em dia está muito comum a gente ver adolescentes já pais e mães. Então eles também necessitam dessa educação. Então é importante que eles os pais procurem se educarem através dessas obras importantes que nós temos, como esses livros aqui que eu citei, e como outros que tem também. Então o pai, é necessário que ele busque orientação para que ele possa orientar. Mas a atitude mais importante, mais eficaz, é o exemplo. Então a criança que cresce com bons exemplos, ela vai se tornar um adolescente mais comedido nas suas reações, na sua forma de agir. Uma criança que cresce livremente, sem orientação, ela vai se tornar um adolescente também que acha que pode fazer tudo o que quer. E a gente vê muito isso. A gente vê muito adolescente que chega, levanta de manhã cedo, a cama fica desarrumada, a roupa, vai tomar um banho, a toalha fica jogada em cima da cama, as roupas ficam no chão do banheiro, as roupas sujas, e ele não está nem aí, ele sai, veste a roupa limpa dele e sai para a rua. Vai fazer cumprir os seus desejos de conversar com os amigos, ou vai para uma escola, mas não tem a responsabilidade de levantar de manhã, arrumar a sua cama, pegar sua roupa suja, colocar no cesto de roupa suja, tomar seu banho, colocar a toalha para secar lá na área, lá no varal. Coisas que são importantes que ela faça, para começar a ter responsabilidade. E, no entanto, muitos adolescentes, eles não estão nem aí para esse tipo de atividade. Cabe aos pais impor essas atitudes, essa responsabilidade. Porque a criação livremente, ela não é sadia. Ela não é sadia. O não é uma ferramenta muito eficaz no processo educativo.
A criança, o adolescente, ele tem que ter a responsabilidade. Enquanto ele está morando dentro da casa dos pais, quem manda na casa é o pai e a mãe. Quem é responsável por eles é o pai e a mãe. A criança, aí esse adolescente chega na hora das refeições, critica a comida que está na mesa. Ah, não quero isso, eu queria era outra coisa. Nunca levanta da sua mesa, pega o seu prato e vai lavar esse prato. Jamais tem a atitude a iniciativa de lavar uma louça depois do jantar ou depois do almoço, porque essas tarefas do pai e da mãe. Então eles não se preocupam com isso. Eles acham que são o rei da casa. E lá fora na rua, as outras pessoas não vão agir como o pai e a mãe. Lá fora na rua, as outras pessoas vão cobrar dele. E a cobrança às vezes é dolorosa. As experiências que ele vai ter lá fora, muitas vezes são experiências tristes, porque ele não recebeu a educação que deveria ter recebido para conviver com as outras pessoas. Então o adolescente que não passa por esse processo educativo desde a criança, ele se torna um adolescente indomável, um adolescente rebelde, um adolescente que acha que pode tudo na vida. Aí começam os bullying na escola. Aquele adolescente é o causador de confusões dentro da escola, porque ele agride os mais fracos, ele quer se impor pela força, quer se impor pelo poder perante os colegas. Então tudo isso é consequência de uma má educação. E os pais têm que estar atentos a esse tipo de procedimento. O pai e a mãe, com essa responsabilidade que vieram, que Deus lhes colocou nas mãos, para que eles possam reajustar esses espíritos, que muitas vezes, como eu disse, eles foram o causador desses desajustes, é preciso que eles tenham esse cuidado. Pois não. Uma mãe que tem seu filho preso desde a adolescência, já saiu várias vezes e voltou, e ela está preocupada de ela ser cobrada. E perguntou para mim: será que vou ser cobrada? O que eu posso passar para essa senhora para consolar em casa? Uma mãe que viu que o filho está sendo preso sempre porque é um filho rebelde, um filho adulto que se tornou rebelde, mas se ela tiver feito a parte dela, se ela tiver dado todo o amor para aquele filho, dado as orientações necessárias, porque o fato de eu ser um pai consciente das minhas obrigações e procurar educar meu filho certinho, não quer dizer que esse filho vai receber essa educação como eu acho que vai. Muitas vezes ele é um espírito muito rebelde. Apesar de todo o meu esforço, ele vai ser um filho rebelde, ele vai ser um delinquente. Então, se ele está sendo um delinquente e ele já é responsável pelos seus atos, a partir dos 21 anos, ele já é responsável criminalmente, inclusive, pelas suas atitudes. Independente da minha forma de ter educado esse filho, eu não tenho culpa disso. Quem vai ser cobrado e responsabilizado pelas atitudes dele vai ser ele próprio. Então, se ele vai ser preso todo mês, todo ano ele é preso porque ele não aprende, ele vai ter que aprender a partir da dor mesmo. Mas o pai e a mãe, que se ela não abandonou, se fez o trabalho que tinha que fazer bem feito, independente disso, o filho se tornou um delinquente, esse filho é que é o responsável pelas suas atitudes. O pai e a mãe não. O pai e a mãe estão livres de responsabilidade perante Deus, porque fez aquilo que podia, se esforçou, mas que infelizmente o filho é rebelde, aquele espírito é rebelde demais, ele não conseguiu atingir a meta. Então ela pode ficar tranquila. Se ela fez a parte dela, que a consciência dela está tranquila, ela não precisa se preocupar, porque Deus vai responsabilizar
quem tem a responsabilidade mesmo, que é o próprio filho dela, que vai ter que aprender através da dor, porque não quis aprender através do amor, entendeu? Então, o Emmanuel nos diz o seguinte: entretanto, quantas ansiedades e quantos flagelos quase todos os pais padecem antes de se firmarem como no porto seguro do dever a cumprir. Nossos filhos adolescentes reclamam dos pais mais do que recebem, mais do que receberam na infância, mais orientação, mais incentivo e mais apoio. Então, esse filho adolescente não quer dizer que o pai vai ser um carrasco. É claro que não. A gente vai apoiar os nossos filhos, a gente vai dar sustentação necessária, mas vai exigir em troca a obediência às regras. Vai ter que ter regras, vai ter que ter disciplina. Então, por exemplo, eu quando tinha meus filhos adolescentes, eu me lembro bem, já tem isso uns 40 anos atrás aí, mas era assim, não tinha celular na época. Então, pai, eu vou ter na época tinha as famosas discotecas, né? Então, vamos lá, combinei com os colegas, nós vamos lá na discoteca, lá tinha as casas, né, de discoteca na Savassi, ali no centro de Belo Horizonte, a gente ia, precisamos ir com os colegas, beleza. Às vezes eu chegava do trabalho cansado, né, tomava um banho, fazia um lanchezinho, estava lá doido para assistir o Jornal Nacional e dormir, né, descansar. Não, queria ir lá na sexta-feira. Então tá, tirava o carro da garagem, levava. 11 horas eu venho pegar você, porque eu não tinha esse celular para comunicar mais. Deixava lá na porta da discoteca, conhecia os amigos deles, eram filhos e filhas. 11 horas eu passo aqui. 11 horas eu parava o carro lá na porta, né, pertinho. Naquela época tinha vaga fácil de achar. Parava o carro lá pertinho, era conta, a vinda eles lá para casa. Não tinha esse negócio, vou ficar até mais tarde, depois eu vou com meus filhos. A mãe do meu colega vai levar, me deixa lá mais tarde. Não, tinha que ter regra e disciplina. Eu levo você, não vou proibir. Você quer divertir com seus amigos, suas amigas, você vai, mas é aqui, eu levo, deixo lá, e 11 horas da noite é o horário máximo. E foi assim que elas foram educadas. E mesmo assim, hoje eu vejo alguns aspectos da vida deles, que eu vejo que não cumpri muito bem, às vezes, o meu papel de pai, porque sempre falhou alguma coisinha, mas, de uma forma geral, eles foram bem preparados para a vida adulta que eles têm hoje. Então, é importante. Outra coisa é o pai, não é aquilo que eu falei, o exemplo. O pai não pode ser incoerente. Incoerência é uma coisa que é um desexemplo. Porque eu falo uma coisa e faço outra. E os pais, com os filhos, têm que ser verdadeiros e coerentes com aquilo que ensinam, né? Os pais que não aproveitaram ainda os primeiros dias da infância, então aqueles que ainda deixaram passar alguma coisa, para educar os filhos, aperfeiçoando-lhes o sentimento e o caráter, não terão base para lidarem com os adolescentes em seu lar, pois o trabalho educativo deve iniciar-se junto com a chegada dos filhos ao ninho doméstico. Então, como eu disse, tem que começar lá de baixo, lá do início. Faz necessária a vigilância sobre as tendências dos nossos filhos e também sobre as nossas atitudes para com eles, principalmente sobre as nossas atitudes, a fim de evitar que, em vez de fertilizar a boa semente, estejamos adubando a erva daninha em seu coração. Então é importante a gente vigiar o que a gente está apoiando no filho. O que a gente está deixando ele fazer livremente? Aquele apoio ou aquela vista grossa em certas atitudes
é como nós estivemos regando uma erva daninha, cultivando essa erva daninha para que ela no futuro vá trazer os prejuízos que a gente já sabe que são muitos, né? Há uma famosa lista preparada pelo Departamento de Polícia de Houston, lá nos Estados Unidos, que se intitula 10 maneiras de se formar um delinquente. Olha só. A qual nada mais é do que mostra de como o relaxamento dos pais levará os filhos a um estado de despreparo moral ante a vida. Então já existe, inclusive, uma lista de atitudes que os pais não devem tomar. Então é importante isso. Como a gente fez se preparando, eu agir assim, agir dessa forma, a gente tem que pensar também, criar essa lista em para nós mesmos. O que eu não devo permitir? Eu vou observar as atitudes do meu filho, vou observar as tendências que vão se aflorando na sua personalidade, e nessas tendências eu vou ter que criar essa lista interna. Essas tendências que eu preciso combater? O que eu posso alimentar para que essas tendências são produtivas, são boas, e o que eu tenho que combater, que são tendências perniciosas, são tendências que vão levar a um problema maior mais na frente, que vai trazer um maior prejuízo para a vida dele. Então são preocupações que os pais têm que ter no dia a dia. Não adianta aquele pai dar só a alimentação, o plano de saúde e a casa para o filho morar e deixar à vontade, porque esse é o problema sério. Nosso irmão ali trouxe o exemplo da senhora preocupada que o filho dela é preso sempre. Por quê? Não estou dizendo que ela foi culpada ou negligente na educação dele. Não estou dizendo isso. Muitas vezes, como eu disse, ele é muito rebelde e não aceitou de forma alguma, né, as orientações e a educação que recebeu. Mas muitas vezes a gente vê que é exatamente a liberalidade excessiva que se dá a uma criança, a um adolescente, e como eles, da mesma forma que essa criança mal orientada vai se tornar um mau adolescente, esse mau adolescente, porque a adolescência ainda dá tempo, apesar de ser mais trabalhoso, dá tempo de ser corrigido. Ele vai se tornar um mau adulto. Um adulto que vai trazer prejuízo sempre para a sociedade. Vai trazer prejuízo para ele, para a sociedade, para a família. E muitas vezes é irreversível esse processo. Então vai lá no plano espiritual aumentar a lista de resgates que nós temos para com a natureza, para com a própria vida. Então eu vou voltar ao plano espiritual. Quando me perguntaram, quando Deus me perguntar o que você fez com aqueles que eu te entreguei, eu vou ficar envergonhado, né? Vou falar, não fiz nada, deixei eles viverem a vida deles. E aí ele vai falar, mas não foi para isso que eu te entreguei, foi para que você os orientasse e os colocasse no caminho do bem. Como aquele talento enterrado. Eu enterrei o talento, deixei ele lá e ele não frutificou nada, não deu nenhum lucro. Esse filho que eu recebi, eu só alimentei, mas não dei nenhum exemplo, não exigi dele que fosse disciplinado. Então ele se tornou um adulto que vai só trazer prejuízo para a sociedade e para ele próprio. E a culpa não é dele, porque ele está recebendo de volta as suas próprias experiências do passado. A culpa é mais dos pais que deixaram ele correr livre. Porque por que a gente tem um esquecimento do passado? Por que a reencarnação é importante? Porque o espírito nasce no corpinho daquela criança para escrever uma nova etapa de vida. Então ali é a oportunidade que ele tem de deixar para trás tudo aquilo que foi negativo na vida dele. E ele sabe disso. Porque no plano reencarnatório ele vai estar presente. Então ele assumiu o compromisso
lá no plano espiritual, de vir numa reencarnação para se corrigir, para aprender a agir de acordo com a lei de Deus, de acordo com o que Jesus veio nos ensinar. Ele veio numa encarnação para poder apagar da sua personalidade as atitudes infelizes que ele tinha hábito ou que até então vinha tendo nas suas vidas reencarnatórias. Então ele está consciente da sua responsabilidade, aquele filho que vem para escrever uma nova página na sua vida. Todas as oportunidades serão dadas a ele, inclusive a oportunidade maior que é dada àqueles espíritos que se comprometem a ser seus pais, porque são sempre espíritos que estão envolvidos em tramas de outras vidas. Muitas vezes aquele pai e aquela mãe foram companheiros na desarmonia de vidas passadas, foram companheiros de gangues de vida passada, fizeram muita coisa errada juntos. Então resolveram corrigir. Não, está na hora da gente mudar o nosso comportamento. Vamos uma reencarnação com a ajuda da espiritualidade superior. Nós nos comprometemos a ter uma vida agora regrada. Vamos aprender, consertar as coisas. Então eu fui responsável por você ser um delinquente, então você vai ser meu filho, eu vou levar você agora para uma nova reencarnação e você vai ser orientado para ser um espírito bom. O que passou já não tem jeito mais de desfazer, mas temos como consertar. E é a oportunidade da reencarnação. E aí eu venho com toda aquela... outros espíritos amigos avalizaram esse processo reencarnatório, confiaram. Muitos espíritos, como o nosso anjo de guarda e outros que nos acompanham, assumiram a responsabilidade por nós, de que nós viríamos numa reencarnação para fazer esse processo de resgate, de corrigenda na nossa vida, de ajuda um ao outro, ajuda mútua. E aí eu chego, venho para a reencarnação, o outro vem também, nós combinamos de ser pai e filho, e depois que juntamos nós dentro do lar, eu deixo à vontade, eu esqueço tudo. Eu vou viver a minha vida, vou cuidar dos meus egoísmos, das minhas atitudes orgulhosas, e vou vir fazer vista grossa para o que o meu filho está fazendo. Eu ponho a alimentação dentro de casa, que é a minha obrigação, que eu acho que, nesse momento eu acho que é a única coisa que eu sou obrigado a fazer, e muitas vezes tem muitos pais que nem isso, e deixa os filhos à vontade. E aí quando volta para o plano espiritual, vão ver com muito sofrimento as atitudes que deixaram para trás, os erros que cometeram e os compromissos que deixaram de cumprir perante os amigos espirituais que assinaram embaixo da reencarnação, que abonaram a vinda deles para cá, para a Terra, para o plano material, e que vão estar lá tristemente constatando essa falha, essa volta infeliz para o plano espiritual desses espíritos. Então é muito importante que nós tenhamos em mente essa obrigação nossa, como pais, mas também a obrigação que os filhos adolescentes devem ter para poder cuidar da sua própria conduta, vamos assim dizer. Nós, quando nós temos crianças, adolescentes, crianças que a gente traz para a evangelização, nós temos aqui a evangelização infantil. Se for embaixo nas salinhas lá da evangelização infantil, tem lá várias crianças, estão lá aprendendo, estão lá com as evangelizadoras. As evangelizadoras são altamente competentes, estudiosas, que ensinam essas crianças, mostram, e essas crianças elas vêm, tem algumas que vêm, ficam doidas para vir, com gosto de vir para a escolinha, e vão aprendendo essa parte, nessa evangelização. E quando elas chegam na adolescência, elas vêm
para a juventude. Nós temos uma juventude aqui que é dos 14 anos, me parece, 14, 13 ou 14, até os 20 e poucos, 20 anos, que é o encontro desses jovens para continuar a conversar sobre o Evangelho, para conversar, para estudar as obras do Cristo, para conversar sobre assuntos sadios, sobre comportamentos adequados. Então essa mocidade, elas estão aqui acompanhadas, tem até a coordenadora Juliana, que é também altamente competente, são psicólogas às vezes, que estão aí acompanhando, ensinando. Então esses adolescentes, eles estão num caminho que vão se tornar uns adultos competentes, adultos bons, que vão contribuir para o progresso da sociedade. Nós estamos num processo de regeneração, né? A Terra vai ser um mundo de regeneração, e esse processo, que já começou há algum tempo, ele é gradativo, ele é lento, está acontecendo, a gente não percebe. Mas esse processo, ele depende muito desses jovens, porque o jovem é que faz o futuro. Nós já estamos no momento de voltarmos quase para a nossa parte espiritual. Nossa parte nós já fizemos, nós adultos mais velhos, né? Cabe agora a continuidade do trabalho que está na mão dos adolescentes, dos jovens que estão surgindo. A política, né, o processo de governança vão ser entregues a esses jovens. Então depende da formação boa, moral deles, para que esse processo seja útil e seja construtivo, de forma a trazer a felicidade de um modo geral para o mundo, para que a Terra se torne mais rapidamente um mundo regenerativo. Porque o mundo de regeneração é um mundo onde estarão vivendo espíritos já regenerados. Então é preciso que nós façamos a nossa parte de regenerativa, cada um com cuidar da sua evolução, cada um cuidar da sua reforma, da sua mudança. E começa a orientação lá no lar, para que essas crianças se tornem esses adolescentes, e esses adolescentes se tornem os adultos competentes para que a nação e para que o mundo se melhore. Então é um ciclo que não pode ser quebrado. Esses adolescentes que não são orientados, que são rebeldes, que permanecem, que trazem de volta as suas tendências maliciosas, as suas tendências criminosas, muitas vezes do passado, eles serão punidos de uma forma a não permanecerem mais junto de nós. Então muitas vezes são espíritos que a gente até tem amor por eles, e que a gente vai ver com muita tristeza nesse processo regenerativo, que eles não estarão mais juntos de nós, que eles estarão banidos para outro mundo, condizente com as suas aspirações, com o seu coração, com as suas atitudes, com a sua sintonia. Então a gente seria muito triste para nós vermos espíritos que nós cultivamos o amor por eles, mas que eles foram rebeldes a ponto de não poderem continuar ao nosso lado mais, ou vice-versa. Muitas vezes, porque pode acontecer que aquele adolescente procure, uma vez que nós temos aqui, como eu disse, a evangelização infantil, temos a mocidade, muitas vezes esse jovem já vem por conta própria, independente do pai e da mãe. E aí vai acontecer o contrário, esses jovens vão estar regenerados, vão se tornar adultos, e os pais vão continuar devendo à justiça divina o trabalho que não fizeram ainda, que eles vão ter que ter novas oportunidades para poder reajustar suas condutas, corrigir a falha de não cumprirem com os objetivos assumidos, porque pode haver o contrário. Então nós temos que estar atentos a todas essas situações, e o momento é agora. O melhor momento da nossa vida é hoje, porque o ontem já não tem como mexer nele mais, o amanhã ainda não existe. Então é hoje, nós temos que sempre estar atento para
dar um passo mais feliz na nossa caminhada, tomar uma decisão que seja produtiva, que seja útil. Nós vamos refletir antes de agir, baseado no Evangelho do Cristo, baseado nas orientações que nós temos desses irmãos queridos que trazem essas obras orientadoras para nós. Nós vamos basear a nossa decisão, o nosso dia a dia nessas orientações, para que a gente possa fazer correto nosso papel. Se eu fiz errado até ontem, hoje eu começo a fazer certo. Sempre tem um momento de começar. Eu não posso ficar pensando, mas esse meu filho já está com 18 anos, ele já é rebelde desse jeito, eu vou entregar para Deus. Muita gente fala isso, eu vou entregar para Deus, eu não posso fazer mais nada. Não, pode sim. É difícil? Claro que é difícil, muito mais difícil, porque o momento de aprendizado já passou, mas nunca é tarde. Então, assim, esse vou entregar para Deus é uma atitude muito infeliz da parte de quem fala isso, porque nós não temos que entregar para Deus, nós temos que confiar na ajuda divina, mas nós temos que nos esforçar, procurar ajuda, porque nós temos que procurar ajuda. Se nós temos dificuldade de decisão, de tomar atitudes, nós temos que procurar ajuda na literatura, ajuda de profissionais, tem muitos profissionais competentes. Para isso a ciência, Deus permitiu e trouxe para nós profissionais estudiosos, psicólogos, psiquiatras. Não são pessoas malucas que vão para o psicólogo, que vão para o psiquiatra ou para o analista, não. São pessoas que têm dificuldade de tomar certas decisões, que ainda não conseguem dar um passo mais efetivo nas suas decisões. Para isso esses profissionais estão, para orientar, para ensinar, para fazer a pessoa enxergar com mais clareza os caminhos que existem. Muitas vezes os caminhos estão aí na nossa frente e nós não conseguimos enxergá-los. Mas basta muitas vezes uma conversa com um profissional experiente da área, né, que vai nos orientar, que de repente esses caminhos se abrem à nossa frente e nós vamos tomar as atitudes corretas. Então, aquele pai que se sente com dificuldade de controlar um adolescente, não é para ele desanimar e entregar para Deus, é para ele procurar ajuda de profissionais que vão dar essa força para ele, que vai fazer com que ele consiga enxergar os caminhos para poder trazer aquele filho de volta à orientação, para fazer aquele filho pelo menos começar a refletir nas atitudes. Então nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa, nunca entregar para Deus, porque enquanto nós estivermos vivos, nós somos pessoas que temos a inteligência. Para isso Deus nos deu a inteligência, para que nós possamos tomar decisões, para que nós possamos analisar as situações. Nós temos a ajuda do nosso anjo de guarda, uma prece bem, né, ao nosso Pai, vai fazer com que as coisas se clareiem um pouco mais para nós. Nós estamos com dificuldade, mesmo dificuldades materiais. Se nós fizermos uma prece, pedir ajuda do fundo do nosso coração, essa ajuda vai chegar, essa ajuda vai acontecer. Porque Deus não fala, não nos deixa abandonados em momento nenhum. E se nós assumirmos um compromisso perante as suas leis, perante a vida de um modo geral, Ele vai estar sempre com a mão estendida nos ajudando a cumprir esse compromisso. Claro que Ele não vai fazer por nós, mas vai nos dar toda a ajuda que nós necessitarmos. Mas a gente tem que procurar. Bater e abrir-se-vos-á. A porta só vai abrir se eu bater nela. Buscar e acharei. Então eu vou bater na porta, ela vai abrir, eu vou buscar ali dentro a ajuda que eu preciso e vou encontrar. Então essas são as palavras de Jesus. Bater e abrir-se-vos-á. Buscar e acharei. Então nós não podemos desanimar, mas a gente não pode ficar deixando as coisas acontecerem, né? Então os pais precisam conscientizar-se de que o lar deve ser uma escola, uma oficina, um hospital espiritual.
onde os filhos recebem o know-how necessário para aproveitarem a oportunidade abençoada da reencarnação. Impossível em uma educação sem evangelho, sem diálogo, sem disciplina, sem amor, sem corrigenda e sem bons exemplos. Então, olha só os ingredientes que são úteis para que isso seja, para que a gente seja, vamos dizer, vitorioso na nossa tarefa, né? Diálogo, disciplina, amor, corrigenda. Olha, o corrigenda é grifado, corrigenda e bons exemplos. Então, tudo isso nós temos que ter em mente, para que o nosso filho possa ter respeito por nós. Porque se eu não tenho, se falta um desses ingredientes, fica meio fraca a minha decisão de corrigir o filho, a minha orientação para ele. Se eu falo com ele para não fazer que não deve fazer determinadas coisas, mas se eu faço coisas semelhantes, eu não tenho como falar para ele. Uma vez uma senhora chegou lá para Gandhi e falou: Gandhi, eu estou com o meu filho aqui, que ele tem um hábito de comer muito açúcar. Eu queria que você falasse para ele, mostrasse para ele que ele não pode comer tanto açúcar assim, tem que parar. Aí o Gandhi falou: tá bem, volta semana que vem aqui que nós vamos dar um jeito nisso. Ela foi embora. Na outra semana que vem, ela chegou lá com o filho. Ele chegou para o menino e falou: meu filho, você não deve comer açúcar. Açúcar é prejudicial. E só isso. Aí ela falou assim: mas você não podia ter falado isso semana passada? Por que você está falando agora? Eu falei: eu não falei a semana passada porque eu também comia muito açúcar. Então eu precisei parar primeiro de comer para eu poder falar para ele, para não comer também. Então é questão de ser coerente. Isso é importante para os pais serem coerentes, dar um bom exemplo para que eles possam exigir atitudes compatíveis com esses exemplos, né? Atitudes evangelizadoras, né? A boa lavoura requer muitos cuidados, desde a preparação da terra até a colheita. A educação é uma lavoura divina de luz, em que no solo do coração filial plantamos a semente do amor e da verdade para a colheita da vitória espiritual. Então essa semente que a gente planta lá, quando a nossa criança está ainda em gestação, a gente já começa a plantar essa criança. O pai e a mãe em atitudes evangelizadoras e numa vida de compreensão, uma vida de amor, porque a criança que está ali sendo gerada, ela já começa a receber ali as primeiras sementes que vão germinar no futuro para ela. Então essa semente começa lá na concepção, e vai sendo germinada, vai crescendo e vai formar aquela árvore de sabedoria, de virtudes, para que aquela criança possa no futuro usufruir de tudo isso. Mas a quem compete essa plantação, essa semeadura, é aos pais. Sintetizando várias observações de Emmanuel, o Emmanuel traz muitas orientações. Se a gente procurar as obras de Emmanuel, a gente vai ficar extasiado de tanta coisa boa e inteligente que ele coloca para a gente lá, né? Se nós sintetizarmos essas observações dele, a gente vai verificar que é preciso, desde cedo, abençoar nossos filhos, considerá-los amigos, orar por eles, irradiar de simpatia, estimulá-los à obediência, dialogar evangelicamente com eles, ter-lhes carinho, vigilância, energia, está aqui grifado, energia, brandura, governar os impulsos, exercer-lhes autoridade com equilíbrio,
aparar-lhes os caprichos, renunciar às diversas coisas por eles, devolver-lhes os sentimentos bons que foram muitas vezes apagados em sofrimentos passados. Então nós temos que ver esses irmãos, devolver para eles a confiança, devolver para eles aquela ideia de que a bondade é o que prevalece. Quando a gente faz muitas vezes uma dialogação, né? Muitas vezes nas nossas reuniões mediúnicas, espíritos que não se manifestam com atitudes agressivas, são espíritos endurecidos, que são perseguidores, que querem vingança de alguma forma e que não conseguem nos ouvir. A gente faz com eles uma regressão de memória até o momento em que eles não eram assim. Então você faz com eles uma regressão, né, a espiritualidade superior que está conduzindo os trabalhos, levam esse espírito a ter um acesso à memória passada deles, onde eles eram amados, onde eles tinham uma família querida, onde eles viviam bem, eles tinham amor uns pelos outros. Então, porque aqui está tudo apagado na mente deles. Então, quando você leva eles lá para a reflexão desse momento, aquela falta de amor que está instalada no coração deles, aquela vontade de vingança, de briga, aquilo desaparece. Ele começa, as energias dele se modificam completamente e ele aceita o encaminhamento para uma nova conduta. Então, assim, a mesma coisa com os nossos adolescentes. Se nós cultivarmos desde a infância um ambiente de amor, de harmonia, um ambiente sadio, eles vão ter sempre em mente esse ambiente. Quando eles se tornarem adolescentes, eles vão também, quando eles começarem a construir as suas famílias, eles também vão ter acesso a essas lembranças boas. Quantas vezes a gente nos leu? Eu me lembro várias vezes, de vez em quando eu me lembro. Momentos agradáveis que quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro até hoje. Quando eu tinha 6 anos, festa de aniversário, as coisas boas, convivência sadia dos meus pais, dos meus irmãos. Nunca tive confusão com meus irmãos, nenhum. Tenho 7 irmãos. A gente sempre teve uma convivência bem junto com nossos pais, que hoje já voltaram para o plano espiritual, por causa do exemplo, bons exemplos. Então, meus irmãos, nós crescemos numa família onde meu pai era rígido, meu pai educava, meu pai dava o exemplo, ele não exigia nada que ele não fazia, e a gente tinha uma convivência harmoniosa. Naquela época, a gente ia na hora do almoço, todos nós almoçávamos juntos ali na mesa, conversando, não tinha briga, discussão. A gente, na tardinha, no final do dia, o pai chegava do trabalho, a gente ia lá, fazia o jantar, sentava para assistir televisão, ver aquela televisão TV Tupi, TV aquela televisãozinha preto e branco, todo mundo junto, assistindo aquele programa, comentando. Então, assim, era uma fase de harmonia, não era uma coisa cada um para um lado. Hoje em dia a gente vê lá na mesa de almoço, a metade da família almoça fora na rua. Eu sei que as coisas, o trabalho exige muitas vezes que a gente não tem muito tempo para isso, mas é meio exagerado, não é dentro da normalidade. As pessoas estão sentadas na mesa para almoçar ou para jantar, cada um no seu celular, cada um ouvindo com fone de ouvido, ninguém conversa com o outro, cada um cuida de si, senta ali, passa o prato, alimenta com o fone no ouvido. Se o colega do lado, o irmão, falar alguma coisa com ela, nem escuta, cada ali com o fone no ouvido, ouvindo uma música. Então, assim, Com licença, sou eu. pois é. Isso aqui é uma tragédia da família. Sim, Eu tenho uma neta de 11 anos que eu assumi a responsabilidade
de conduzir na vida, porque meu filho abandonou a esposa e abandonou com 2 anos, e ela fica o dia inteiro pendurada nisso. Não me dá a oportunidade de chegar perto dela. Laurinha, vem cá, vamos conversar. Não. Ontem ela me criou um problema gravíssimo em casa. Gravíssimo. O problema é tão sério. Eu não sei nem o que eu vivo hoje. Não, mas Porque aqui é eu uma queria sentir aqui uma mudada lá. Por quê? Eu já tenho mais de 90 anos. Eu sou um homem muito cansado. Eu já não tenho demais. Tá? Eu peço a Deus que tenha piedade e me leve lá dentro. Eu não aguento mais viver nesse mundo, não. Não, mas o senhor não se preocupa não, porque Deus está de olho. Isso aqui. Sinceramente, seu carro não deixaria de falar. Não, não está colocando, não. Não, é porque já tem um horário Não, deixar. para encerrar o tempo. E aí A gente conversa. Mas, de qualquer forma, o senhor tem razão. A tecnologia hoje é uma tecnologia que traz muitos benefícios para nós. Mas, junto com esses benefícios, traz esses prejuízos, sim. Então, é mais uma dificuldade que os pais têm, que tem que saber contornar isso, saber orientar e saber ter disciplina e autoridade. Porque fala assim, na hora do almoço ou da janta, eu não quero saber celular aqui na mesa, todo mundo deixa o celular nos seus quartos lá. E vamos sentar aqui com pessoas antigas, para conversar, para trocar ideia. Então, é uma das autoridades que os pais têm que ter. Mas, infelizmente, a tecnologia traz benefícios, mas traz malefícios também. Meu tempo encerrou, eu me sinto muito por ter, se eu falei alguma coisa que possa ter ofendido alguém, mas eu continuo batendo na tecla de que a evangelização, a mocidade da casa, de outras casas, estão sempre de portas abertas. E que esses filhos, esses adolescentes, na medida do possível, devem ser trazidos, devem ser convidados a participar desses movimentos, porque é aí que vai fortalecer essa base evangélica para cada um. Obrigado pela participação e pela paciência de vocês. Bom dia. Bom dia a todos. Eu estou um tiquinho diferente hoje, né? Mas essas 2 últimas semanas eu recebi a visita de uns parentes antigos, gente que não vinha na minha casa há muito tempo. E vieram até em caravana, viu, senhor? Vieram até em caravana. E aí eles fazem uma bagunça na casa da gente, né? Fazem uma bagunça, a gente que está acostumada àquela vidinha simples. Eles vêm e fazem aquela bagunça. No final do dia você está com o corpo doendo, dor de cabeça, né? E aí a gente fica meio perturbado. Mas passou, já estão indo embora, né? Os vírus já foram embora. Agora as bactérias, os fungos ainda estão, mas estão viajando, estão embora. Mas aí, graças a Deus, com a força de Nossa Senhora, de nosso irmão Jesus, a gente conseguiu compreender e passar essa fase. Então, vamos aqui encerrar a nossa reunião fazendo os agradecimentos normais que a gente tem sempre que fazer, né, por tudo, por todos. Os nossos convites de sempre, que é trazer os filhos para a evangelização, que o nosso irmão Mendes comentou, a livraria sempre disposta aí a trazer conhecimento, livro para a gente melhorar o nosso caminhar na terra, né? E culto cristão do lar, que é uma maravilha para a gente começar a compreender quando a gente recebe essas visitas que a gente não estava esperando, né? Então tudo isso é importante. E um convite especial aqui é o nosso seminário litero-musical Memórias de um Suicida. Ele acontecerá no dia 27 de 5 de 2023, a partir das 18 horas,
No local Rua José Barra, 509, espaço estrutura, terá um preço de R$ 25, que é pelas despesas do evento e para ajudar nas obras da nossa casa. Tá? O tema é Memórias de um Suicida, que vai ter como base o livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Nosso expositor será o Cadim, né? Apresentação musical com grupo Laboro e Verbo Diversos. Também que a gente está avisando que nós temos atendimento fraterno de segundas e quartas, só anotar na recepção. Orientação espiritual às quartas-feiras, deixar na recepção também, né? Visita lares, quem precisar pode pedir ali, vai receber a visita, marcar a visita, né? Enfim, é isso aí, minha gente. É a oportunidade que a gente tem, que a doutrina espírita traz para a gente, da gente compreender melhor o que a gente passa aqui e tirar proveito de todo esse ensinamento que essas passagens nos trazem, né? O mais agora é agradecer, logo após o passe será tomado. Vamos agradecer primeiro a Ivone Miramês pela casa, pela organização da casa, pelo controle da casa, a Jesus pela permissão de Estados Unidos, né? E pela permissão de trazer o conhecimento que ele nos ensinou, né? A espiritualidade amiga que está sempre junto com a gente aqui, nos acompanhando durante as reuniões, durante o passe, enfim, a Jesus e a Maria Santíssima. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que todos tenham muita paz, uma boa semana e muita saúde.